E aí, pessoal, tudo bem? Bem, vamos dando continuidade à nossa disciplina de atletismo. Avançando hoje no nosso conteúdo, a gente começa a falar de provas com barreiras. Basicamente, as provas com barreiras são três. Então, nós temos os 100 metros, né, exclusivamente para mulheres, 110 metros com barreiras, exclusivamente para homens, e os 400 metros que atendem aí os dois sexos, né, tanto masculino quanto feminino. Qual é a diferença principal entre essas provas, né? Basicamente, a diferença se dá pela distância entre as barreiras e a altura das barreiras. Então, há uma diferença eh, entre os sexos, né? Homens com barreiras posicionadas mais altas, e uma segunda diferença está associada à distância entre essas barreiras. Então, na prova masculina, né, nos 110, a prova ela acaba tendo esse acréscimo aí de 10 metros justamente para comportar uma distância um pouco maior entre as barreiras e permitir o adequado número de passadas entre cada barreira, tá? Então, nesse sentido, a prova masculina acaba tendo um distanciamento entre barreiras maior do que a prova feminina, tá? Do ponto de vista de semelhanças, nós temos aí a técnica de transposição. É exatamente a mesma técnica em todas as três provas. Como é que funciona essa técnica de transposição, né? Na verdade, quando o indivíduo faz a corrida com barreiras, né, e ele precisa passar pela barreira, ele não faz um salto, né? O que ele faz é exatamente a transposição. Ou seja, basicamente ele recolhe as pernas, né, os membros inferiores, para que ele consiga fazer a transposição. E por que ele recolhe as pernas e não dá um salto efetivamente? A gente precisa entender que qualquer corrida, né, o desempenho na corrida ele é medido pelo deslocamento horizontal. Então, se o meu atleta, ao longo da prova, faz muitos deslocamentos verticais, né, numa altura desnecessária, né, isso faz com que ele perca desempenho. Então a ideia é que o tronco fique mais ou menos na mesma altura e que o indivíduo recolha as pernas, tá? Ponto importante, a gente vai observar que no momento da transposição, a perna ela deve ser deslocada lateralmente, como a gente observa aqui na figura. Tá? Por quê? Uma vez que ele faça esse deslocamento lateral, isso permite ao atleta que ele não precise deslocar tanto verticalmente o seu tronco, tá? Se ele está com a perna direcionada para baixo, né, com o joelho para baixo, ele precisaria se deslocar mais verticalmente para que conseguisse fazer a transposição sem derrubar a barreira. E aí a gente observa que o posicionamento das pernas vai definir a perna de ataque e a perna de impulsão. Perna de ataque é a que passa na frente, perna de impulsão é a que fica para trás, tá? Então, o que a gente observa aqui, nesse exemplo, né, o indivíduo está utilizando como perna de ataque a perna direita e como perna de impulsão a perna esquerda, tá? Pontos importantes nesse processo aqui, né, de realização da transposição é que os atletas podem definir de forma autônoma qual vai ser a perna de ataque e qual vai ser a perna de impulsão. Quase sempre a forma de definição disso está baseada ou no melhor desempenho ou na forma como o indivíduo se sente mais confortável para fazer a transposição. Nas provas mais rápidas, de 100 e 110 metros com barreiras, os atletas devem realizar uma corrida em 4 tempos. Tá? Por que 4 tempos? Porque são 3 passadas entre as barreiras e mais a primeira passada de aterrissagem. Então, deixa eu retornar aqui o slide. Quando o indivíduo realiza a transposição e toca o solo com a perna de ataque. Então, aqui é o primeiro tempo. Depois ele vai dar 3 passadas em sequência, tá? Para realizar
a próxima transposição. Então, por isso, são 4 tempos. Primeiro tempo é o toque da perna de ataque no solo, a aterrissagem do atleta, e depois as 3 passadas se somam a esse primeiro toque. Então, a corrida ela ocorre em 4 tempos. Tá? E por que são 3 passadas? Né? Para que a mesma perna de ataque seja mantida. Então, o número de passadas é ímpar para permitir a realização da técnica com a mesma perna de ataque e, logicamente, a mesma perna de impulsão. Então, há uma necessidade dos atletas manterem esse mesmo ritmo de prova. Tá? Um ponto importante é se esse ritmo for desfeito por algum motivo, né? Às vezes o atleta bate na barreira e, eventualmente, isso pode fazer com que ele tenha que trocar as passadas durante a corrida. Isso não é um erro de regra, tá? É um erro técnico. Outro ponto importante, caso ele derrube a barreira, aproveitando esse link que eu comentei, ele não é desclassificado por isso. Ele somente será desclassificado se for identificado que ele derruba as barreiras de forma proposital, tá? Por outro lado, nenhum atleta faz isso de propósito, porque ao derrubar a barreira, o atleta perde tempo na corrida dele, tá? Então, só para a gente ilustrar como fica a disposição dessas barreiras na prova feminina e na prova masculina. Então, nos 100 metros com barreira, a gente observa aqui um intervalo, né, um espaço de 13 metros até a primeira barreira e depois espaços de 8,5 metros entre cada barreira. Já na masculina, a gente tem 13,72 metros da linha de largada até a primeira barreira e depois 9,14 metros entre as barreiras até o final da prova. Tá? Outro ponto importante, são 10 barreiras colocadas do início até o fim da prova. Provas de 400 metros, né, que são mais longas, aí a gente já tem uma variação maior, tá, no número de passadas. Em geral, homens dão de 13 a 17 passadas, mulheres de 14 a 19 passadas. Tá? Então, muitas vezes, tem atletas que precisam fazer a transposição alternando a perna e outros atletas fazem com a mesma perna. Depende do número de passadas que o atleta vai conseguir encaixar. Se ele encaixar um número de passadas ímpar, significa que ele vai fazer sempre a transposição com a mesma perna. Se ele encaixar um número de passadas par, ele vai fazer a transposição trocando as pernas ao longo da prova, tá? Bem, espero que tenha sido claro, pessoal. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.